Alô, meu querido, fala minha querida, vamos para uma super dica para você que vai prestar a prova da Polícia Militar de Santa Catarina. Meu amigo, prova da PM lá tá com um edital bem chutinho de processo penal, hein? E a dica que eu quero passar para você diz respeito ao tópico do seu edital chamado de disposições preliminares. Doutor, as disposições preliminares que você consegue encontrar no processo penal estão presentes lá nos artigos 1º, 2º e 3º. É um tópico bem tranquilo que quando cai, meu amigo, cai a literalidade do texto de lei. Quer ver como que isso aqui pode aparecer para você? Artigo 1º, Lei Processual Penal no espaço. Artigo 2º, Lei Processual Penal no tempo, doutor. E o artigo 3º, aplicação de analogia, né? Aplicação analógica, que vem a ser analogia, e também interpretação extensiva e princípios gerais do direito. Vamos tentar entender? Eu vou começar com você, obviamente, pelo artigo 1º, Lei Processual Penal no espaço. Para nós entendermos como que se aplica a Lei Processual Penal no espaço, eu tenho que te trazer o princípio. E esse princípio é o princípio da territorialidade de lei. Meu amigo, o que nos diz o princípio da territorialidade de lei? Aplica-se a Lei Processual Penal brasileira em território brasileiro. Claro, é muito simples isso aqui. E para isso eu preciso invocar com você uma nomenclatura em latim que a banca utiliza bastante. Locus regit actum, ou seja, o local rege o ato, o local de cometimento do crime. Doutor, esse princípio da territorialidade remete ao artigo 5º do nosso querido Código Penal. E o artigo 5º do Código Penal trabalha como sendo território dois conceitos. Uma porção que nós chamamos de porção gel, ou seja, subsolo, espaço terrestre e espaço aéreo, mais 12 milhas marítimas. Este é o conceito de território para o Código Penal lá no artigo 5º. Então aplica-se o Código de Processo Penal justamente nesses locais de território brasileiro. Tranquilo. Aí você vai muitas vezes lembrar das suas aulas de penal e vai se perguntar, porra, Pedro, mas tem como haver a aplicação de norma processual penal fora do Brasil? Doutor, jamais. Ok? Olha só, enquanto existe extraterritorialidade de lei penal, não há que se falar em extraterritorialidade de lei processual penal. Por mais que a pessoa cometa um crime fora do Brasil ou seja vítima de um crime fora do Brasil, o processo tramitará em território brasileiro. Então, olha o que a doutrina fala a respeito do princípio da territorialidade. Na verdade, para a doutrina majoritária, esse princípio da territorialidade tem caráter, presta atenção, absoluta. Por mais que o crime seja cometido fora do Brasil, o processo e o julgamento será feito em território brasileiro, não no estrangeiro, ok? Então o princípio da territorialidade nos diz isso daqui. E para nós entendermos um pouco melhor da aplicação desse Código de Processo, eu tenho que te trazer por uma análise exclusivista, por uma análise de exclusão, que não se aplica o Código de Processo Penal em algumas etapas, em alguns tipos de normativos. O primeiro deles são tratados e convenções e acordos de caráter internacional. Exemplo clássico que nós temos é a Convenção de Viena, que implementou a imunidade diplomática no Brasil. Doutor, não há que se falar em aplicação de Código de Processo Penal em se tratando de diplomatas que cometem crime no Brasil. Ok? Seria um exemplo clássico. Não se aplica o Código de Processo Penal em normas de tratados, convenções e acordos de caráter internacional. Segunda análise seria nos crimes de responsabilidade. Doutor, não se aplica o Código de Processo Penal nos crimes de responsabilidade. Pedro, mas por que não se aplica? Simples, porque crime de responsabilidade, doutor, não é crime. Simples assim. Então, nos crimes de responsabilidade, o CPP fala cometidos pelo presidente, na verdade, da República e pelos ministros do STF e também em crimes conexos praticados pelos ministros de Estado. Na prática, doutor, crimes de responsabilidade. Então não se aplica o CPP nos crimes de responsabilidade. Aí você me indagaria, Pedro, mas o que é então um crime de responsabilidade se ele não é crime? Doutor, crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa. Portanto, não gera regime de detenção, de prisão simples, muito menos de reclusão. Tudo bem? É o que aconteceu, por exemplo, com a Dilma. A Dilma foi presa, por acaso, por conta do crime de responsabilidade? Claro que não. Então também não se aplica o CPP nos crimes de responsabilidade. Terceiro, não se aplica o CPP nos crimes da seara da justiça militar. Pedro, por quê?
Porra, porque existe o Código de Processo Penal Militar, só por isso. Então, crimes militares são regidos pelo Código de Processo Penal Militar e não pelo Código de Processo Penal Geral. Tudo bem? Lembrando que há uma remessa lá do CPPM para o Código de Processo Penal, em caráter subsidiário sendo aplicado. Quando o CPPM não prever norma específica a respeito de determinado fato, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Mas se a banca te perguntar, você vai dizer que não se aplica o CPP à Justiça Militar. Tudo bem? Porque essa é a regra. Show! A lei ainda estabelece no artigo 1º a questão de tribunal especial e crimes de imprensa. Doutor, você só vai levar o seguinte para a prova. Tribunal especial não existe mais porque a Constituição vedou o chamado Tribunal de Exceção. Então não há mais que se falar em existência do Tribunal de Exceção. E a ADPF 130, ela revogou, na verdade, ela suspendeu a lei de imprensa. Então a lei de imprensa ela foi declarada inconstitucional pelos nossos tribunais superiores. Portanto, não há que se falar mais em vigência do dispositivo 4 e 5 do artigo 1º. Claro, tranquilo, bem de boa a questão de lei processual penal no espaço. Agora avança comigo, que eu quero trabalhar com você com a lei processual penal no tempo. Pedro, o que eu tenho que saber a respeito da lei processual penal no tempo? Doutor, primeiro, tem que saber que em relação ao tempo, aplica-se o princípio da imediatidade. Nada a ver com aquilo que você estuda lá em direito penal, que a lei retroage para beneficiar o réu. Não há que se falar nesse dispositivo em processo penal. De acordo com o processo, de acordo com o artigo 2º, a lei nova processual penal, olha o termo que eu vou usar, literalidade do texto, aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos praticados na vigência da lei anterior. Repito, olha só, a lei processual penal nova, ela aplica-se desde logo, ou seja, desde o seu sancionamento. Então, se nós fôssemos estabelecer uma linha do tempo, a partir daqui, já começa a viger a norma processual penal nova, sem prejuízo dos atos praticados na vigência da lei anterior. Então eu não preciso praticar novamente os atos, Pedro? Não. Vou te dar um exemplo. Imagina que a lei estabeleça, hoje, a perícia tem que ser feita no mínimo por um perito oficial. Imagina que a lei nova fala assim, agora tem que ser no mínimo 3. Eu te pergunto, eu preciso refazer as perícias que não foram praticadas, que na verdade foram praticadas sob a égide da lei anterior? Claro que não, elas permanecem válidas. Então o princípio da imediatidade vai dizer o seguinte, pouco importa, presta atenção, se a lei nova ela é benéfica ou se ela é maléfica para o réu. Ela aplica-se desde logo. Tudo bem? Princípio da imediatidade que a prova pode trazer com tempus regit actum. Tudo bem? Esse é o princípio que rege a lei processual penal no Brasil. Aí vem as exceções. Artigo 2º e 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, Lei de Introdução ao Código de Processo Penal e as normas híbridas ou mistas, que são normas doutrinárias. Olha só que interessante, doutor. Quando eu trabalho com esse ponto, os artigos 2º e 3º, eles trabalham com basicamente 3 institutos: prazo recursal, prisão preventiva e fiança. Esses 2 artigos dizem que, em se tratando de prisão preventiva, na verdade, fiança, prisão preventiva, fiança e também a questão de prazo recursal em aberto, nestas 3 situações, aplica-se sempre a norma mais benéfica para o réu. Tudo bem? Só anote isso como sendo uma dica um pouco mais rápida para você. E quando eu trabalho com normas híbridas ou mistas, o que é uma norma híbrida ou uma norma mista, Pedro? Norma híbrida ou norma mista são normas que apresentam conteúdo material, diga-se, conteúdo penal e também conteúdo processual penal ou conteúdo formal. Me dá um exemplo, Pedro? Dou a decadência. Doutora, o que é decadência? Sempre que houver, por exemplo, um crime de ação penal pública condicionada à representação, a parte ela tem um prazo de 6 meses a contar do conhecimento do autor do crime, de entrar ou não com a representação. Se ela não fizer num prazo de 6 meses, incide a decadência. Então a decadência ela tem efeito tanto penal quanto processual penal. Qual que é o efeito processual penal? Na prática, perda do direito de ação, não é verdade? E qual que é o efeito penal, doutor? Na verdade, o efeito penal vai trabalhar, essa pessoa não poderá mais ser processada por isso daí.
Tudo bem? Então a decadência, normas híbridas ou normas mistas no entendimento doutrinário. Neste caso, sempre prevalece o conteúdo material, ou seja, prevalece o conteúdo penal, aplica-se a norma que for mais benéfica ao réu. Tudo bem? Então essas são as exceções que eu trouxe para você na observação. Aí sim, com devida aplicação. E para a gente fechar, artigo 3º da lei. O que o artigo 3º ele vai trabalhar? Doutor, aplicação. O processo penal brasileiro admite aplicação analógica, ou seja, analogia. Pedro, o que é analogia? É aquela situação em que a lei não prevê determinado instituto e que ela utiliza outro campo do saber jurídico como analogia, ou seja, como termo comparativo. É o que acontece, por exemplo, no direito de ação. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Se a vítima morre, o direito de ação passa para o cônjuge, depois para o ascendente, depois para o descendente e depois para o irmão. Doutor, quando passa por essas 4 pessoas, a lei não fala companheiro ou união estável. Deu para entender? Mas ele se aplica também ao companheiro? Se aplica porque a interpretação, na verdade, é por aplicação de analogia. Tranquilo? Interpretação extensiva também é admitido. Todos os 3 institutos são plenamente admitidos. Admite-se esses 3 institutos. A interpretação extensiva funciona de que forma, doutor? Interpretação extensiva, você vai lembrar de termos em aberto. Como assim, Pedro? Há que se diferenciar a interpretação analógica da interpretação extensiva. O processo penal admite ambos, Pedro? Sim, inclusive in bonam ou in malam partem. Vale para os 2. E aí, como é que vai funcionar essa questão da interpretação extensiva, doutor? A interpretação extensiva, ela pode ser aplicada, por exemplo, quando você tem termos que são mais indefinidos. Por exemplo, casa e arma. Doutor, quando eu trabalho com o conceito de arma, é óbvio, se eu praticar um crime com emprego de arma, eu te pergunto, o que é arma? Uma lapiseira pode ser uma arma, uma sacolinha plástica pode ser uma arma. Então essa norma ela precisa ser interpretada à luz da jurisprudência. O juiz quem vai ter a função de interpretar essa norma. Isso é interpretação extensiva. É uma ampliação daquilo que o legislador queria dizer. Tudo bem? Então ela é admitida também no direito processual penal? Tranquilamente é admitido. E por fim, os princípios gerais do direito, também plenamente admitidos como normas subsidiárias àquilo que a gente tem dentro do campo processual penal. Show de bola? Doutor, admite-se os 3 e com isso eu fecho com você a nossa querida dica de hoje. Doutor, disposição preliminar é só isso que você tem que saber para sua prova. Inclusive matamos até um tópico do edital, um tópicozinho curto que não dispensa o texto de lei. A partir desse momento, dá uma lidinha no artigo 1º, 2º e 3º, porque se cair eu tenho certeza, você vai gabaritar as questões da sua prova.